Glória a Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner Jesus, presidente da Igreja Ministério Só Jesus Liberta, que a sede da nossa igreja está em São Luís, em frente à televisão difusora do bairro da Camboa, em São Luís do Maranhão, Brasil. E aqui vamos falar sobre o tema de 1 Coríntios, capítulo 5, verso 11, mas primeiro verso 5, quando Paulo diz: por quê? Você que vive no pecado, que não quer nunca ser repreendido, quer viver no mal, está entregue para Satanás. Então quero usar aqui também Jeremias 24, no verso 9. Quando Deus me entrega para me ser uma maldição para os outros, misericórdia, é uma expressão. A mesma lá de Romanos 1, 24, que vamos ler, que diz: Deus os entregou às paixões infames, que vamos ler lá também depois. Então está aqui, Jeremias 24, eu quero ler contigo. Diz, verso 9: eu os entregarei para que seja um terror, um mal para todos os reinos da terra. Aqui Deus falando para Israel através do profeta Jeremias, depois de já ter ensinado, falado, e eles recusado, e eles amaldiçoado Jeremias, e eles rejeitado totalmente todo o alerta, não queriam se arrepender, não queriam se converter, que era o povo de Deus, desviado totalmente, praticando coisas malignas. Aí Deus disse: então os entregarei para que seja um terror, um mal para todos os reinos da terra, um opróbrio quer dizer vergonha, provérbio, um escárnio e uma maldição em todos os lugares para onde os arrojei, quer dizer, eu mesmo lancei vocês para fora de Israel, expulsei vocês, como Jesus disse que expulsa o homem, ele corta o relacionamento da presença dele, lá em Romanos 11, no versículo 18 ao 25, ele diz: se tu está nele e não quer permanecer acreditando no que ele fala, tu vai ser cortado. Mas se tu te arrepender e não permaneceres na tua maldade e voltares para Deus, a Bíblia diz que ele vai te tornar, enxertar nele, tu vai viver com ele para sempre, abençoado, que é isso que Deus quer, se a gente retornar. Mas o povo de Israel não queria retornar, não queria voltar. Depois vamos ver se dá para a gente falar ainda sobre isso. Mas aqui diz, verso 10: e enviarei entre eles a espada é guerra, morte. Os povos inimigos iam invadir ali, a matar, ninguém ia ajudar, mesmo que eles clamassem: Deus me ajuda, não teria ajuda, como hoje muita gente está sofrendo no mundo inteiro, sem ajuda nenhuma de Deus, porque preferiram suas maldades, suas perversidades. Verso 10, Jeremias 24: e enviarei sobre eles a espada, a fome e a peste, até que se consumam de sobre a terra, que dê a eles e a seus pais, que era Israel. Quer dizer, Deus queria exterminar todos os malvados da terra. Irmão, isso vai acontecer um dia. O mundo vai ser entregue para Satanás, disse Jesus, que o próprio Deus vai doar o ser humano para ser atribulado pelo diabo, não é no inferno, é na terra. Está lá em Apocalipse 9, que diz que o próprio Deus vai mandar abrir o poço do abismo, e de lá vai sair demônios que o mundo nunca sofreu da mão desses demônios, demônios piores do que o mundo jamais viu. E diz que a ordem desses demônios são duas classes. Primeiro ele vai soltar uma classe de demônio, depois ele solta outra. A primeira é só para ferir os seres humanos, diz a Bíblia. A Bíblia diz que eles têm na ponta do rabo, tipo uma coisa de escorpião, que ele vai só ferir. E a Bíblia diz que eles vão querer morrer, e não pode morrer, é proibido morrer. A morte vai ser tirada da terra desse período. Isso vai ser depois da volta de Jesus, irmão.
uma tribulação muito gigante para o mundo inteiro. Uma delas é essa que vai acontecer. Deus vai entregar os seres humanos da terra para os demônios. O próprio Deus é que vai abrir o inferno e vai mandar os demônios para a terra, como Deus fez com Nabucodonosor de Babilônia. Viu? Disse: pode ir, ó, ataca eles, se eles querem viver com o diabo, então tá aí, ó. Eu tentei fazer tudo para parar eles, mas eles não quiseram. Aí Deus enviou, diz o Apocalipse 9, primeiro grupo de demônio, só para ferir, vários meses, as pessoas gritando, piores tipos de doença, e eles vão ser atribulados de maneira tão gigante, e eles vão pedir a morte, diz a Bíblia, desde o verso 1 em diante, Apocalipse 9, e é proibido morrer nesse período. A Bíblia diz que a morte vai fugir deles. Enquanto isso, o demônio, já imaginou? A pessoa está na rua, vem um demônio voando, e Deus faz você ver, literalmente, você não, que eu estou avisando, é para você não passar por isso. Você precisa antes se reconciliar, precisa santificar a tua vida, precisa se arrepender, para nunca passar por isso, nem você, nem tua casa, porque você vai avisar. Nem você, seus amigos, seus inimigos, você vai avisar, você vai pregar para eles, avisar essas coisas. Nunca Deus quer que você passe como Deus nunca quis que Israel passasse. Por isso levantou homens como Jeremias para avisar, mas eles infelizmente preferiram dizer: não queremos, vamos continuar com nossos falsos profetas. Os profetas estão dizendo que vai ter paz, vai ter paz. E Deus disse: não vai ter paz, vai ter espada. Vou enviar Nabucodonosor de Babilônia contra vocês. Então, meus amados irmãos, o primeiro gênero de inimigo, demônio perigoso, que vai destruir, matar, vai fazer o mundo sentir dores, rico, pobre. Hoje aqueles que são, perversos na terra, aqueles juízes, aqueles políticos bandidos, que não acredita em Deus, você fala, Ele manda te prender. Eles vão passar também por isso, se não se arrepender daqui para lá, que pode ser a qualquer momento, porque Jesus está voltando, meu amado irmão. Muitos sinais estão acontecendo aí, provando, Jesus está voltando. Muda de vida depressa, larga o pecado de mão, pede para Deus te libertar. O segundo gênero de demônio que Deus vai mandar para a terra, entregar a terra para os demônios, está lá no Apocalipse 9, diz que tem multidão só para matar. Aí esses aí vêm só para matar. Para quê? Para levar para o inferno. Eles vão matar para quê? Para largar por aí? Irmão, depois da morte só tem o céu e o inferno. Mateus 25:46, Jesus disse: uns vão para o tormento eterno, outros vão para a vida eterna. No verso 41, Jesus disse: para quem vai ser perdido para sempre, Ele diz: para trás de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Quer dizer, a pessoa vai ter que morar com o diabo para sempre no inferno, porque aqui preferiu morar com o diabo, uma pessoa maldita. É a mesma coisa que esse aqui diz: eu entreguei vocês uma maldição, vocês vão ser uma maldição onde vocês andarem. Jeremias 24:9. O que é uma maldição, irmão? É porque onde um ímpio anda, tudo que ele faz é só para trazer o mal para ele e para os outros, através do conselho, do ensino, através da religião diabólica que ele leva, de um Deus que é um demônio. Ele diz que é Deus, e ele passa para seus filhos, passa para os outros. Tem gente que odeia esse tipo de estilo de vida deles, vai perseguir, matar, porque eles são malignos, perversos, e ao mesmo tempo diz: nós temos Deus. Muita gente não aceita, vai matar eles, outros vão botar na cadeia, e o próprio Deus vai permitir, porque eles são aqueles que carregam a maldição com eles, carregam o diabo com eles, carregam o mal com eles, como aquele de Mateus 25. Mas depois de ser tema de outro
de outro dia sobre batalha espiritual. Aqui vamos falar apenas disso daqui, meu irmão. Eu os entregarei para que sejam um terror, um mal para todos os reinos da terra. Deus falando para Israel. Irmão, tu acha que Deus criou um ser humano para ser mal para todo mundo? Para ser malvado para os outros? Não. Mas aqui eles já eram malvados. Aqui eles já eram perversos uns contra os outros. Por exemplo, no livro de Jeremias, olha o que eles faziam um com o outro. Diz assim, ó. Diz assim, ó, verso 2. Diz assim, ó. Diz assim, eles são adúlteros. Verso 2 de Jeremias 9. São um bando de aleivosos. Estende a sua língua como se fosse o seu arco para a mentira. Fortaleça-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia, e a mim não me conhecem, diz o Senhor. Quer dizer, prefere conhecer as coisas do diabo, vão lá ver como é para fazer, para se vingar, para roubar, para destruir, para brigar, para usar sua língua para maldição uns contra os outros, para separar casamento, separar os melhores amigos, destruição da paz na terra. E quer dizer, nós temos Deus, e Deus diz, pô, faz isso porque não me conhecem, porque quem me conhece não anda assim, não vive assim, sabe que eu não quero ninguém vivendo no mal, nem sendo instrumento do mal para os outros. Aí ele diz, ó, verso 3, estende a língua como se fosse o seu arco para mentira. Eles usavam a língua para mentir, parecia uma seta maligna, viu? Aí verso 4 diz, guardai-vos cada um do seu amigo, e de irmão nenhum vos fieis. Quer dizer, naquela época, um amigo contra o outro, irmão. Como tem muita gente aqui nesse mundo que a gente vive, até nas igrejas, que um dia ele diz, sou teu amigo, estamos juntos. Cuidado com esse negócio de amigo. Irmão, teu amigo é Deus. Ou então aqueles que você vai orar, vai clamar, e o próprio Deus vai revelar e dizer, não ande com esses. Como de 1 Coríntios 5,11 diz, aquele que diz que é irmão, mas foi isso, tu não deve nem comer com ele. Ou melhor, não chama para festa nenhuma na tua casa, não chama para dar café para ele, não deixa ele te ensinar nada. Como diz 2 João 1, 6 a 11, que diz que tem gente que tu não pode receber na tua casa, porque senão tu vai participar com as obras malignas deles, com as doutrinas do diabo que eles ensinam. Mas tem outro que Deus vai dizer para ti, olha, fulano de tal é uma bênção, ele não é assim, ele é um crente verdadeiro. Esse sim é para orar junto, evangelizar junto, fazer parte da mesma igreja, da liderança, dos obreiros. Esse pode ser líder da igreja, mas Deus é que revela, porque Ele sabe o coração, Ele sabe quem é o joio e o trigo. A Bíblia diz que tem um joio e um trigo convivendo junto. Mateus 13, 36 em diante, Jesus diz que os joios são os filhos do diabo, que o diabo é que bota no meio do trigo, que são os verdadeiros cristãos. Então tem o ímpio, mas tem o verdadeiro. Deus vai te dar pessoas verdadeiras. Deus quer que tu ande com os verdadeiros. E aqui ele diz, não te confia no teu amigo, mas esse amigo aqui é aquele amigo falso, que ali na tua frente ele diz, eu te amo, eu te ajudo, eu vou caminhar contigo, na hora da tua necessidade vou te ajudar, estou orando por ti. Mas fora dali ele fala mal de ti, ele quer tua queda, ele quer tomar o teu lugar, ele sai espalhando fofoca com o teu nome, ele quer te ver amaldiçoado, porque são pessoas endemoniadas. Tem em todo lugar. Em Israel tinha isso. Deus disse, não confia nesse tipo de amigo. Aí diz assim, Jeremias 9,4, e de irmão nenhum vos fieis. Quer dizer, não confie nem no irmão. Naquela época
da mesma família, filha do pai e mãe biológico. Tinha gente, irmão, terrível um contra o outro, maldoso, perverso, vingativo, ladrão, corrupto, um contra o outro. Como disse Jesus em Mateus 10, 30 em diante, os inimigos do homem serão da sua própria casa. Quando tem pessoas usadas pelo diabo, que você vai querer de verdade ser um servo de Deus, e outro dentro de casa vai dizer, agora até um santão, te proíbo de você falar isso para mim. Se eu quiser viver a vida que eu quiser, problema meu. Não fale mais comigo. Irmão, tem cristão que diz que é cristão, católico ou macumbeiro, sei lá, porque tem essa mistura hoje no Brasil. Cristão é católico e macumbeiro ao mesmo tempo, mas vive na mesma família onde alguém se converte de verdade ao Evangelho, mudou de vida, não quer mais cachaça, macumba, ídolo, e lá dentro às vezes vai ficar malzinho, então eles querem expulsar o verdadeiro cristão daquela família, porque agora esse quer uma vida diferente. E aqui na época de Jeremias, ninguém mudava de vida, todo mundo era perverso, irmão contra irmão, era horrível, e queria no culto, e por culto, todo sábado eles tinham aquele costume de estar no templo adorando, levando sacrifício, como hoje, irmão. Multidão está em casa fazendo um monte de bandalheira uns com os outros, mas na hora do culto, bora para o culto, adorar. Aqui nós somos uma bênção, aqui a gente ama o próximo, mas em casa, marido com mulher, por exemplo, é diabo para diabo, ou o diabo maltratando o outro que serve a Deus, como tem aí, meu amado irmão, um hino, né, que daí tiraram até uma piada. Que piada é essa? Que diz que o menino, não sei se é verdade, por isso que eu estou dizendo que é uma piada, mas tem gente que conta aí na igreja que diz assim, que um menino chegou com um colchão na igreja e disse para o pastor, pastor, nós vamos morar na igreja. Aqui na igreja é, por quê? Porque aqui meu pai é uma bênção, aqui meu pai trata a gente bem, aqui ele beija minha mãe, abraça, diz que ama, aqui ele glorifica a Deus, mas lá em casa ele é o diabo, trata todo mundo mal, ele é um grosso, ignorante, ele é um satanás. Então, pastor, deixa a gente morar na igreja, pastor. Aqui meu pai é uma bênção para sempre, mas lá em casa o diabo usa ele, é um problema. Assim estava na época de Jeremias. No culto eles eram uma coisa, fora do culto a língua deles era um diabo na língua, né? Estivemos estudando muito ontem e anteontem aqui, que já está aí gravado no YouTube, os pecados da língua. Como eu sou amaldiçoado por causa da minha língua, que não é convertida, é para usar só uma coisa maligna, misericórdia. Assim estava aqui. Aí verso 6, Jeremias 9, a tua habitação está no meio do engano, a casa deles, cheia de engano, como não paga, né? Multidão sabe que está roubando as coisas por aí, pastor que ensina dentro de casa, que não é para dizimar, não é para ofertar na igreja, ensina para seus filhos, ele é um ladrão e está passando isso, um engano religioso. Quem vai ajudar, irmão, a igreja? Se não tiver quem pague a conta de luz, o aluguel, quem que vai comprar um prédio desse? Para uma igreja, como vai pagar de onde? Se não tem ajuda nenhuma de Estado, de ninguém. Igreja precisa da igreja. Então, aqui diz, a tua habitação está no meio do engano. Jeremias 9, 6. Pelo engano, recusam conhecer-me, diz o Senhor. Quer dizer, naquela época, o povo era tão enganado, que não tinha quem ensinasse a verdade. Pai não ensinava a verdade bíblica, para dizer, meu filho, vamos conhecer a verdade, vamos ver as leis de Deus, vamos deixar essas leis mudarem a gente, vamos abandonar o mal, ou então Deus nunca vai morar com a gente. Quem vai morar com a gente é o diabo, porque só tem Deus e o diabo, só tem o bem e o mal. Pai precisava falar isso, líderes precisavam falar isso, e não havia quem fizesse isso. E hoje, meus irmãos, e hoje a gente está aqui vivendo igual esse Jeremias 24. Entreguei
vocês em todos os povos uma maldição. Quer dizer, onde andar é um ímpio, onde ele andar, o diabo usando ele vai ser uma peste, um veneno. Onde ele chegar, tu acha que Deus vai aceitar? Ele está pregando mentira, dando conselho para a criança, pai gerando filho para cada vez ser pior para a humanidade, cada vez vai gerar uma geração pior. Então Deus prefere entregar. Rapaz, tu quer morrer assim? Te vira, mas comigo tu não vai andar. Por isso é que Paulo diz: seja entregue para Satanás. 1 Coríntios 5,5. Quer dizer, com Deus, ele precisa saber que ele não está, ele precisa saber quem está servindo, mas tem que ter alguém que avise que se ele morrer sem Deus, ele foi avisado das consequências, a vida eterna. Em Mateus 25,46, ele vai ter que enfrentar no tormento eterno. Cuidado com isso, ponto. Envie essa mensagem para alguém e amanhã voltaremos com a permissão de Deus. Ore por mim, estou orando você, e interceda por essa escola bíblica e nunca te esquece, somente a verdade nos liberta.